São dois exercícios muito simples, inclusive já fiz algo parecido na aula, mas é bom que a gente vai praticando orientação a objetos com ele. E depois, que eu também já fiz algo parecido, um pouco mais a fundo, que a gente já testa o conceito de estáticos, testa estrutura de repetição, que a gente já visto anteriormente, a gente já faz uma junção de conceitos, tá? Vale ressaltar que outras aplicações dos conceitos da aula, como os conceitos de estático, caixa de diálogos, enfim, a gente já aplicou também no projeto banco. Tá? Então, começando pelo exercício 4, crie uma classe retângulo, eu já deixei exercícios aula 5 como projeto aqui criado. Tá? Eu vou criar só um pacote para o exercício 4. Exclui pacote EZ4. Então ele pede para criar uma classe retângulo. Criamos a classe retângulo com atributos altura e largura, cada um dos quais assume o valor padrão 1. Tá? Então, vou ter aqui, deixa eu ampliar, private int altura, vou colocar como inteiro, pode ser double também, tá? Private int largura, tá? Então eu posso definir o valor padrão aqui já de cara, né? Mas eu prefiro fazer via construtor, acho mais elegante. Então public retângulo this altura igual a 1, this largura igual a 1. Feita essa parte, vamos para a próxima. No construtor da classe, já escrevi que deve ser no construtor. Forneça métodos que calculem o perímetro e área do retângulo, além de imprimir essas informações na tela. A classe deve ter métodos get e set para alterar largura e altura. Tá, então, vou colocar os setters e os getters aqui. Portanto, esses valores não serão definidos via construtor. Certo? E aqui eu vou ter, só separar o comentário aqui, getters e setters. E aqui eu vou ter um método para calcular perímetro e a área, né? É isso. Perímetro e área do retângulo. Bom, public, já que é inteiro, né? Int calcula perímetro no retângulo. Então, perímetro é a soma de todos os lados. Então, 2 vezes altura mais 2 vezes largura. Então, 2 vezes altura mais 2 vezes this. Deixa no mesmo padrãozinho aqui. This largura. Nossa, isso aqui é onde eu coloquei esse this aqui. Entenda return, por favor. 2 vezes this altura mais 2 vezes this largura. Calcula a área do perímetro, perdão, do retângulo. E agora para calcular a área, calcula a área, return this altura vezes this largura, certo? Base vezes altura, né, ou largura, que eu chamei aqui no lugar da base para calcular a área do retângulo. Tá? Então, os dois métodos pedidos estão aqui. A classe deve ter métodos get e set, né? O método deve verificar se a altura e a largura são cada um números de ponto flutuante. Então, eu não tinha lido isso. Double, vamos trocar para double. Double. Sem problemas. Maiores que 0 e menores que 20. Tá? Então, toda vez que tiver um get e um set aqui, que ele está dando erro porque eu tenho que trocar o tipo também. Double. E double. Na hora que eu vou dar um set, eu vou ter que verificar if a minha altura ela é maior que 0 e a altura é menor que 20. Se for, eu troco. Senão, não faço nada. Certo? Mais pra frente a gente vai ver exceções, tá? Como lançar exceção. Aí a gente consegue falar, meio que dar uma resposta para o usuário, falar altura inválida, tudo bonitinho. Não dar uma resposta no formato de retornar uma string, tá? Mas de uma forma mais apropriada, que seria um objeto de exceção, quando não houver um erro desse tipo. Tá? E a largura é a mesma coisa, né? Vou ter que verificar if
a minha largura é maior que 0 e a minha largura é menor que 20. Se for, a gente troca, certo? Matamos essa parte. Implemente uma variável static para contar quantos objetos da classe retângulo foram criados. Então, vamos lá. Bastante parecido com o que eu já fiz. Eu vou criar, pode ser privado mesmo, não vai ter acesso, private, static, int, contador, que a princípio ele vai assumir o valor 0, e toda vez que eu criar um retângulo, contador mais, tá? Eu vou colocar um get contador aqui, porque não é que eu quero em algum momento, provavelmente deve aparecer para eu retornar essa informação. Então, public, int, get contador. Tá? Só que esse cara aqui, eu posso querer acessá-lo mesmo sem eu ter criado um objeto do tipo retângulo, tá? Então eu vou colocar aqui como estático, tá? Public static, int, get contador, return o contador, tá? Lembrando que eu não posso usar o this aqui, porque o this é da classe, do objeto, desculpa. O this é do objeto, o contador ele é da classe, então o this não faz sentido aqui, certo? Bom, faça uma classe contém o método main, crie objetos do tipo retângulo, fica a seu cargo o número de objetos, imprime as informações do retângulo na tela e o número de retângulos que foram criados no programa. Tá? Então, só para facilitar a minha vida, eu vou criar um toString aqui, public string toString, que aí eu já retorno essas informações de perímetro e área, né, do retângulo. Então vamos colocar aqui informações do retângulo, criar uma string que eu vou chamar de retorno, string vazia. Vai falar que o meu retorno ele é mais igual a largura mais deslargura mais um barra n para quebrar. O meu retorno vai ser mais igual a altura mais desaltura mais um barra n. O meu retorno vai ser mais igual a perímetro, 2 pontos mais calcula perímetro, né? Calcula perímetro mais barra n. O retorno vai ser mais igual a área mais calcula área. Eu acho que são essas informações que eu preciso, tá? Então vou retorná-las e no final então retorno. Ok? Agora eu vou lá no meu programa principal, que ainda não tem, então vou criar aqui uma classe, chamar ela de principal. Essa classe vai ter o main, então public static void main. Agora eu vou criar retângulos, então retângulo ret1 igual new retângulo, tá? Para facilidade de contas, o meu ret1.set altura vai ser 5, ret1.set largura vai ser 5 também. Eu vou criar um outro retângulo, ret2 igual ao meu retângulo, o meu ret2 set altura vai ser 4, ret2.set largura vai ser 5, vai, para facilitar minha conta, não, vai ser 10, facilita minha conta. Ambos são válidos, aí eu vou dar um salt aqui para o ret1 e um salt para o ret2. Okay? Lembrando que vai funcionar isso porque eu implementei o método toString, tá? Vamos executar. Beleza, ó, primeiro retângulo, altura e largura 5, perímetro 20, né? 5, 5, 5, 5 dá 20 e 5 vezes 5, 25, ok. O de baixo, né? 4 e 10, largura 10, altura 4. Perímetro 10 com 10 dá 20, 4 com 4 dá 8. Então, portanto, temos 28 de perímetro e 4 vezes 10 dá 40 de área. Temos aqui a 40 de área. Faltou imprimir quantidade total de triângulos, né? Salt de retângulos criados mais retângulo ponto get contador
eu criei dois retângulos, só pra gente ver, né? Se por acaso eu viesse aqui e criasse mais um retângulo, e um DFCs, eu tenho aqui 3 retângulos criados. Ok, pessoal? Bom, então esse exercício 4, vou fazer o 5 também, vou deixar o 6 para vocês fazerem. Então o 5 é criar uma classe matemática, então antes de mais nada, eu vou criar um pacote aqui para deixar o exercício 5. Esse Java, classe então matemática. Essa classe deve possuir métodos para multiplicar dois valores, certo? Então eu teria que ter algo do tipo, supondo que eu vou ter do tipo double, tá? Vou colocar aqui então public double multiplica double o valor 1, double o valor 2, e eu vou dar um return valor 1 vezes valor 2. Vamos ver o que mais. Eleva um valor por outro, utilizando instruções de repetição, segundo a especificação. Então, public double multiplica. Tá? Aqui por questões de viabilidade matemática, o meu valor 1, ele pode ser um double, mas o valor 2, que é exponencial, o expoente dele vai ser inteiro. Tá? Para poder colocar isso dentro de uma estrutura de repetição e multiplicar o valor 1 valor 2 vezes. Tá? Estou fazendo uma estrutura de repetição para isso, então vou colocar aqui for int igual a 0 e menor que valor 2 e mais valor 1 vezes igual valor 1. Faz sentido? Quando eu tenho elevado a 1, então na verdade eu tenho que colocar menos 1 aqui, né? Parte do 1. Ou do 0 até o valor 2. Vou fazer o teste. Não, na verdade tá certo. Né? Se eu tiver elevado a 2, eu tenho que fazer esse for duas vezes. 1, 2, 2 vezes 2, 4. Tá certo. Aqui tem que ser valor. Ou começar com 1 ou valor 2 menos 1. Certo? E aqui vou dar o return valor 1. Tá só vendo se dá certo, né? Por exemplo, se eu tiver 3 aqui, certo? 3 menos 1 dá 2. Então, i menor que 2, na verdade, dá 1. Então, ele vai executar 0 e uma, quando o i for 0, quando o i for 1. Ou seja, duas vezes, tá? Então, vou ter 2 vezes 2 da primeira, que dá 4. 2 vezes 2 da segunda, que dá 8. Que é o resultado de 2 elevado a 3, certo? Porque estou assumindo que na primeira iteração, que seria o 1, né? Ele aparecendo ali, ele já está dentro do próprio valor, por isso que eu descontei uma vez, certo? Bom, somar dois valores e obter o máximo mínimo de dois valores. Então, o resto é meio tranquilinho. Vamos lá. Public, double, soma, double, valor 1, double, valor 2. Na verdade, a ideia desse exercício aqui é a gente simular aquela classe math. De maneira bem simples, tá? Return valor 1 mais valor 2. É o máximo, né? Então, public double máximo, double valor 1, double valor 2. E aqui, if valor 1 maior que valor 2, return valor 1. Deixa eu só adicionar aqui para baixo. Else if valor 2 maior que valor 1, return valor 2. Caso contrário, eles são iguais, aí tanto faz eu retornar um ou outro, tá? Vou retornar o primeiro nesse caso. Inclusive poderia ter colocado maior igual aqui, valor 2 para facilitar, mas enfim, ficou bem separadinho dessa forma. Public double mínimo, double valor 1, double valor 2. Vou copiar esse código aqui. Tá? Eu só inverto o retorno. 2, 1. Aqui pode ser 1. Certo?
Se o valor 2 maior que o valor 1, valor 1 maior que o valor 2, quer dizer que o 2 é menor, eu retorno 2 aqui. Ok? Só que essa classe, da forma como ela está, né, vamos continuar aqui, faço uma outra classe, peço para o usuário informar as operações e os dois valores, após esse exibo o resultado da operação escolhida. Os métodos devem ser estáticos, tá? E os parâmetros devem ser do tipo double. Eu acho que eu pulei essa parte aqui no meio. Tá? Então, vamos colocar ela static. 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 Tá ok? Temos aqui então nossa classe matemática. Eu vou criar uma classe principal. Essa classe principal vai ter lá o método PSVM. Dentro dessa classe PM eu vou colocar dois números aqui. Então double valor 1 igual a alguma coisa. Por enquanto o double valor 2 igual a outra coisa. Tá aqui 2. Tá? E vou fazer alguns testes aqui. Matemática. Ponto. Soma. Valor 1, valor 2. Só colocar aqui que é a soma. Vamos ver o que mais. A gente tem aqui matemática. Eu tenho 2. Multiplica. Pera lá. Esse daqui eleva, né? Ficou multiplica. Eleva. Máximo e mínimo. Ponto. Eleva. Valor 1. Aqui eu vou colocar valor 2. Ele vai achar que o valor 2 é um double, tá? Então eu vou colocar um casting aqui para inteiro. A gente já vai ver casting mais para frente. Mas se eu quiser converter um double para um inteiro, né? Fazer a conversão de tipos, eu posso fazer dessa forma, tá? Conversão implícita. Estou falando como que deve ser feita a conversão. Lembrando que o Java já faz a conversão explícita. Se eu tenho duas operações entre tipos diferentes, ele sempre transforma o tipo de menor ordem para o de maior ordem, tá? Ou de menor expressividade para o de maior expressividade. Então, eleva. Vou colocar aqui o máximo, só para a gente ver, mais matemática, ponto máximo, valor 1 e valor 2, certo? O mínimo não está aparecendo aqui. Tá, esqueci de colocar estática no mínimo, estático, por isso que ele não estava aparecendo. Matemático ponto mínimo está aqui, então eu vou copiar mínimo, aqui vem o mínimo e vou rodar para a gente ver. Então a soma deu 12, eleva deu 100, 10 vezes 10 dá 100, o máximo deu 10, entre 2 e 10 é 10, e o mínimo deu 2, certo? Então, nesse caso aqui temos uma classe que lembra a classe math do Java, nós colocamos a classe math, acessamos os seus métodos sem precisar criar a classe math. E aqui nós colocamos alguns dos métodos que existem lá dentro. Ok, pessoal? Então é isso e até a próxima aula.